Alô, alô, muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music. E hoje no 43º episódio, não é, Aurélio? Aurélio? Não é o Aurélio. O que houve com o Aurélio? O que aconteceu foi o seguinte, o Aurélio cortou a barba. Aí teve um abaixo-assinado que o pessoal falou que não conseguiram linkar a fisionomia do Aurélio com o programa. E aí fizeram abaixo-assinado e tiraram o Aurélio e colocaram eu. Gente, é brincadeira. Hoje nós estamos com o Moura aqui. Moura, obrigado por ter tudo bem? feito. Obrigado. O Moura está cumprindo o que ele falou no episódio anterior, que ele Isso estaria aqui mesmo. com a gente. Moura, seja sempre bem-vindo, o espaço Obrigado. é nosso. Obrigado. Mas você veio aqui para falar de coisa boa, né? Vim sim. Vim aqui para falar de coisas boas, da Oncolog Medicamentos Especiais. A gente está lançando, primeira mão, no Brasil, um complexo vitamínico. Chama Tríade Off. Tá? Ele tem uma ação antioxidante, vitamina A, D e E. E eu trouxe aqui para vocês, como eu falei, eu ia fazer alguns merchandising de algumas promoções. Esse produto aqui, que é um antioxidante, um complexo vitamínico, se a pessoa comprar na Oncolog, pelo site, pelo telefone, o Aurélio vai falar tudo O isso. Aurélio vai falar depois. Com certeza. Se a pessoa comprar uma caixa, leva duas. A segunda é de graça. É isso como pode chefe, né? Não pode, lógico, pode chefe. Se a pessoa, inclusive, falar lá no site ou ligar, eu vi no Pod Chef, capaz de ganhar um brinde ainda. Opa! E entregamos na casa da pessoa. A pessoa não precisa buscar, não. Entregamos no Brasil inteiro. Aí sim. Aí, ó, olha que legal. Caixinha bonitinha, cara. Show de bola. Gente, só aqui no Pod Chef e a Oncolog. É isso Seja aí. sempre bem-vindo. Muito obrigado. Espaço- Hoje eu vim uniformizado. Não. Rapaz. Obrigadão, Marcelo. Obrigadão, mas chama o Vamos começar, profissional. então. Vou Chama o chamar. profissional. É isso Obrigadão. aí. Bom Pessoal, retorno. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Aurélio, cadê você, meu jovem? Aurélio, vem ficar no seu lugar agora. E vamos que vamos. Então aí, gente, estamos aqui mais uma vez na DGA Music, episódio 43. E agora sim com o meu amigo, parceiro e irmão, Aurélio! Pô, tava com chegando. saudade, já ia começar a chorar. Continuo com el bigodón sempre. Aurélio, prazer estar junto aí mais uma vez. Agradecer o Moura, que homem de palavra, o né? Moura é uma pessoa, né? Ele tá querendo tomar meu lugar, ó. Veja bem, gente, não tomará meu lugar. Né? Não vai ter golpe aqui. Não. Gente, para que continue assistindo a gente possa continuar com o nosso canal, estamos no YouTube, @podchef, no Instagram, @podchefoficial. Aurélio, hoje vamos falar de um tema muito importante. É um tema que a gente tem como bandeira, né? Desde sempre, o Podchef tem algumas bandeiras, né? Recentemente tivemos aí o Instituto Não Me Esqueças, E sobre Alzheimer. sobre o Alzheimer, mas hoje, nesse mês de abril, que a gente comemora o mês de conscientização para o autismo, nós trouxemos aqui dois profissionais para falar sobre esse tema. São profissionais psicólogos, com supervisão em aba, né? E eles são fundadores do Instituto Domínio. Instituto Comportamental, né? Me corrija depois se eu Isso. estiver errado. A gente está aqui hoje com o... Emanuel Natan. Não vai trocar. Emanuel Natan. Isso. E o Rafael Santos. Ó, é isso. Muita paz e sejam gratidão. bem-vindos, Sejam meninos. muito bem-vindos. Obrigado por terem aceitado nosso convite. O Rafael, acho que você vai ter que falar um pouquinho mais próximo do microfone aí. Ainda mais se você falar baixinho. O último que veio falar sobre autismo aqui falava baixinho, era o Henrique, né? É, o doutor Henrique, Dr. gente Henrique, né? fantástica. Um abraço, Henrique. Um abraço pro Henrique Ludmila. e pra Ludmila. Inclusive, que É mandou, verdade. Ludmila. Tá, um abraço, tô com saudade de você. Que bom que você voltou para Londrina. Excelente profissional. Nossa, muito querida também. Acompanhou meu filho um bom tempo e agradeço muito, né, na evolução que o Pedro teve. Foi fantástico. Bom, mas Legal. falando de vocês, meninos, agradecemos de verdade por terem aceitado esse convite nesse mês muito importante. Depois vocês podem falar sobre isso, né? Todos os meses são importantes, mas esse é um mês que chama mais atenção. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. A gente ficou muito feliz com o convite da Lud também para estar aqui. Deu certo, pegamos um ventinho na vinda, né? Viemos de moto hoje. Bem friozinho. Bem friozinho, mas deu certo. A gente tá muito feliz mesmo. Vai ser um papo bem gostoso. Tudo certo, a gente tá preparadíssimo e vamos conversar. Eles decoraram, tá, gente? Rapaz, eu fiquei O ro- preocupado que... O texto é um texto, tá tudo decorado, né? Tá tudo certinho, não fujam do roteiro. Na Bom. verdade, a gente precisa saber quem é o Emanuel Natan Claro. e quem é o Rafael Santos. Então, eu sou o Rafael. Não, eu sou o Emanuel Natan.
Então eu sou de Santa Catarina, na verdade sou de São Miguel do Oeste, uma cidade pertinho de Chapecó. Aí me mudei para Londrina faz uns 4 anos e meio, mais ou menos. E é desde essa época que eu me mudei, que foi a época que eu acabei me formando, que eu venho trabalhando, né, diretamente com o autismo, né? Principalmente com adolescentes e adultos, né? Então acho que pra gente que vai falar muito sobre esse tema, né, a gente também vai levantar outras bandeiras dentro do mesmo tema. Então, já por si só dessa visualização do público maior, né? Então, autistas de uma idade de 10 mais 20 anos e assim por diante. Então eu trabalho com o Rafa desde então também. Então a gente se conheceu através da profissão mesmo. Com isso surgiu a Domínio, a gente também vai falar um pouquinho para vocês. Mas a gente tem mais um sócio também, que é o Matheus Lima, que vai estar assistindo a gente também. Um abraço, Matheus, Um e espaço abração aberto pro pro Matheus aí, gente. Matheus. Matheus já está convidado aqui. Tá? Convidado, Outras oportunidades. intimado. Intimado. Então somos nós três que viemos trabalhando com esse tema, viemos discutindo muito sobre isso, né? E hoje a gente está aqui com os chefes, então, para a gente conversar mais. Bom, eu sou o Rafael, eu sou de Londrina mesmo, sempre morei aqui, nasci aqui, sempre fui daqui. Pé vermelhaço. Pé vermelhaço. Eu me formei, entrei na psicologia em 2015, me formei em 2019 e em 2020, mais ou menos, eu entrei na área do autismo, né? Uma família me procurou para atender uma criança dentro de uma escola, então eu comecei dentro de escolas. E aí não parei mais. Então era pandemia, né? Era um período mais difícil. E depois conheci o Emanuel e acabou a vida do Rafael. Fomos até. Estamos aí até Acabou a hoje. vida do Rafael, virou especialista. Começou aí, especialista. Aí virou especialista, Rafael. Isso mesmo. Então, vocês se especializaram em aba, né? Podemos falar assim. E para cuidar de pessoas autistas ou com alguma deficiência intelectual. E aí se conheceram e como é que surgiu essa ideia de criar o Instituto Domínio Instituto Eu vou pedir só uma ajuda para vocês. Por favor. Aba. ABA. Se puder falar o que é aba pro pessoal. Maceta, aba aí, quero ouvir. A aba é uma ciência que ela vem da análise do comportamento. Análise do comportamento, a gente geralmente tem algumas aulas de análise do comportamento na faculdade. Então, a gente tem algumas áreas, abordagens da psicologia, e uma das abordagens é a análise do comportamento, que é uma área que se preocupa muito com comportamentos observáveis mesmo, comportamentos que a gente consegue ver, que a gente consegue mensurar, que a gente consegue dizer, isso mudou de fato ou isso não mudou. E a aba é a parte aplicada da análise do comportamento, né? Então, é a análise do comportamento aplicada, que é a aba, né? A parte aplicada é justamente aplicada aos seres humanos, à vida das pessoas. Então, na faculdade, a gente vê muito a ciência, a filosofia da análise do comportamento, né? Que são os conceitos, como ela funciona, sua ética. Depois, a gente tem também a parte experimental, que são os testes que são feitos com animais, com seres vivos não humanos, né? E a parte aplicada, então é dividida em 3, em filosofia, em experimental e em aplicada. E a parte aplicada fica na parte dos humanos aí, que a gente usa não só para o autismo, né? A aba, ela tá nas organizações, nas empresas. A gente tem um sonho de que ela estivesse também nos governos. Por favor. Políticas públicas. Políticas públicas. Necessárias. Mas é uma ciência que ajuda bastante as várias áreas do conhecimento. Show de bola. Desculpa. Imagina. Só para complementar, você falou uma coisa assim, ainda tem alguma resistência em relação à aba, assim, é uma ciência, digamos, Ela é nova, assim, nova, né? Ela é bem nova, comparado com outras ciências, como física, etc., que já se passa mais de décadas. E aí, assim, existe... Eu até falo isso porque havia uma época em que... Nossa, parece que eu estou falando aqui. Mas houve mesmo. Não, a gente tá falando que é uma coisa... época. Mas, assim, até algumas operadoras de saúde e tal Sim. não reconheciam como um tratamento válido, né? E às vezes as pessoas precisavam judicializar para conseguir, né? E hoje isso está caminhando melhor. Às vezes dá uma caminhada, às vezes dá 2 passos para trás, aí Às dá vezes mais um cai passo um para frente. pouco. Mas eu acho que o entendimento de aba, eu entendo que está tendo muita discussão atualmente sobre a validade da análise do comportamento aplicada, e eu acho que essa discussão, além de válida, é também porque é novo mesmo, então cabe mesmo ser discutido, né? Mas a gente que, assim, igual o Rafa falou, o estudo da análise do comportamento aplicado em universidades, ela tem esse esquema que o Rafa dividiu, e também tem essa prestação de serviço, que é o que a gente executa com a aba.
Aí muda bastante o setting, assim, a gente consegue, obviamente, levar toda a aplicabilidade para o que a gente executa, só que daí vai bater de frente com outras ações que não vão estar sendo discutidas na universidade, né? Então, plano de saúde, o valor do serviço, a quantidade de horas aba, que é o processo de intervenção que a gente faz na avaliação. Então, tudo isso vai sendo mais discutido na prestação. Então, a prestação de serviço aba, eu acho que é ela que acaba tendo uma maior discussão agora. E a gente também já passou pelo processo de ouvir que a aba robotiza muito as pessoas, que a aba é ruim, que a aba usa exclusivamente punição. E tudo isso, assim, já foi esse tipo de discussão. já passamos viramos a página já. Exatamente, mas até hoje se tem esse tipo de fala, né? Então a gente luta muito mesmo para que essa profissão ela seja cada vez mais fidedigna dentro do campo ético e digno para as famílias, né? Então, atualmente, a gente está passando pelo processo de regulamentarizar a análise do comportamento como profissão no Brasil, que é pela ANPAC. Então, a ANPAC, junto com outros analistas, estão fazendo esse processo de movimentação mesmo, que o Brasil tenha esse aceite maior, entenda o que é o plano também de saúde, compreenda quais são as ações necessárias para que a aba seja tudo que a gente acredita e estudou que ela é de fato, né? Nós ainda não falamos sobre como surgiu a ideia da domínio, porque mas você falou uma coisa interessante sobre a academia. Os cursos de graduação na área de psicologia, então, eles não abordam essa questão dessa relação com os planos de saúde, né? E isso talvez fosse uma situação não só na área da psicologia, mas talvez em outras áreas, porque é uma situação que o profissional vai encontrar, né, no mercado. Porque, por vezes, você pode trabalhar na rede pública, onde você não vai ter essa situação, ou às vezes vai ter também, mas eu não sei, eu creio que não existe nem essa situação sobre... Eu acho que assim, de maneira geral, né, as universidades elas vão seguir, né, o próprio currículo de prestação do conteúdo que eles têm. Então, assim, eu acho que não só de psicologia, de todas as outras áreas, não tem as disciplinas assim de execução profissional, né? Então, poderia ter o psicólogo uma disciplina sobre finanças, sobre organização de, sim, documentação, enfim. É a mesma o básico coisa da escola, né? Então, na escola a gente gostaria que tivesse tido empreendedorismo, etc e tal. Então, a gente sente essa falta, mas assim, com as ações enquanto profissionais, a gente vai suprindo isso mesmo, né? Acho que fica mais prático. Até a ANS ela não consegue ainda enquadrar muitas partes, né? Então existe essa necessidade também de ser revisto isso. Exato. E por isso a nossa educação contínua, né? Então a gente está sempre em curso, está sempre assim em busca de certificações que englobem tudo que a gente está executando, né? Então mesmo que eu e o Rafa a gente trabalhe, né, na mesma área e juntos, a gente tem escopos bem diferentes de atuação, né? A gente vai falando depois. Mas isso envolve o quê para análise do comportamento? Uma comprovação dessa habilidade. Então eu não posso chegar aqui e falar, putz, eu atendo adolescente muito bem, e só. Não, eu preciso que no papel esteja descrito o porquê que eu atendo muito bem, o que eu atendo muito bem, até para que a família entenda que esse nosso serviço ele é certificado, ele é credenciado de alguma maneira, né? E isso, novamente, leva a aba cada vez mais próximo à profissão que a gente acredita que ela é. E só lembrar que estamos falando com dois profissionais que têm muito conhecimento na área. Muito. Então, é importante para quem está assistindo, Aurélio, sempre busque conhecimento, porque às vezes a gente ouve falar tanta coisa, né? E, com perdão da palavra, tem algumas coisas que parece que viram moda, né? Sim. E não é moda, né? Nossa, jamais. Ô, Rony, antes deles contar, o Guilherme, você me pediu para ficar eu tô no enquadramento bonitinho. Ele tá preocupado. Ele tá preocupado. Então, contem pra gente essa história da domínio, falem mais para que as pessoas conheçam e de repente possam buscar esse serviço de vocês que vocês prestam lá tão bem, né, atendendo as pessoas que necessitam, né, e conta pra gente como é que surgiu a ideia, tudo, detalhes, queremos detalhes. Não me poupe nada. Não me poupe nada. Cara, a Domínio, ela começou comigo, os meninos chegaram depois, vou contando pra vocês, mas ela surgiu muito de um desconforto geral, né? Então eu me lembro que eu tava num congresso com outros amigos analistas, e nesse congresso foi muito, muito bom. Então, assim, os assuntos do congresso já era, por si só, vida de autonomia para pessoas com autismo, então, moradias independentes, então, assim, para pessoas maiores, né, com autismo, então, já é um tema do qual eu trabalho. Então, eu falei, nossa, total, a galera tá fazendo muito esse movimento, que legal, que tá todo mundo pensando igual. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que tinha muitas lacunas, né, como, novamente, é uma profissão nova, é necessário
necessário ir preenchendo esse formato. Então eu vi que muitas famílias talvez não tinham acesso direto a clínicas ou a profissionais credenciados ou certificados. Então eles procuravam muitos profissionais e acabavam não achando, ou moram muito longe de alguns centros urbanos, então o deslocamento era muito custoso. Ou moram numa cidade como capitais, mas os locais de atendimento também eram muito difíceis. Então, por exemplo, autistas nível 3 de suporte, que podem não ter uma comunicação vocal e talvez até as transições de ir para um espaço para outro seja mais custosa, pegar um ônibus de 1 hora para chegar assim, não dá. Inviável. Inviável. Eu falei, cara, tem muita coisa indo certo, mas tem uns negócios que tá meio barrado. Não tô gostando desse caminho. Aí, desse desconforto, eu falei, putz, eu acho que vai ser legal agora eu pensar como poder colaborar para que isso seja acesso maior para essas famílias. Principalmente famílias, assim, muito distantes, ou que nunca ouviram falar de aba, ou que talvez até tenham filhos com o laudo de TEA, mas nunca procuraram, assim, algum tipo de intervenção, né? Aí, com isso, eu pensei, fui criando a Domínio. Então, depois fui conversando com o Matheus Lima e daí eu com o Rafael e falei, gente, e aí, né? Vamos fazer um negocinho mais organizado para conseguir prestar esse tipo de serviço com uma maneira de maior qualidade? Porque, assim, ver outras pessoas executando, olhar outras clínicas que nem são aba, por exemplo, executando, e só ficar numa discussão de, eles estão atendendo autistas e não estão com o credenciamento atualizado, ou não são pessoas assim que possam manter um sistema ético eficiente e ficar por isso, essas famílias vão continuar nisso, não vai ter nenhuma mudança para eles. Eu falei, não, vai ter que ter uma mudança para eles. Aí a Domínio entra nisso. Então, hoje, o que a gente executa muito, assim, supervisões pelo Brasil, para encontrar essas famílias e essas famílias terem acesso a esse tipo de supervisão de orientação parental. Então, a gente conversa muito com os pais, a gente cria uma programação depois de uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa para conseguir aquisições para os seus filhos, independente de qualquer idade ou suporte, né? Então, não precisa ter grandes movimentos para encontrar um Rio de Janeiro, São Paulo, em busca do serviço. A gente consegue fazer muito dessas ações online. A gente consegue fazer contratações mais distantes, então, para outros estados, e a pessoa que a gente treina consegue estar presente também. E os treinamentos com pais faz muito sentido para a gente, porque eles que estão o dia a dia, não adianta, né? Então, assim, às vezes a criança vai para a terapia, mas se só fazer na terapia e quando sair não executar a habilidade-alvo, vai ser muito custoso. Então, a gente fala que essa etapa é a nossa generalização. A gente precisa que essa habilidade seja vista em outros locais, com mais pessoas ao mesmo tempo, né? Então, a gente toma muito esse cuidado para que toda essa aquisição seja vista pela família. E igual o Rafa falou, a aba ela tem disso. São comportamentos mensuráveis e observáveis. Não adianta eu falar, seu filho está lendo. Aí, quando é a hora da leitura, não tem a leitura. Então, o que eu observei dessa leitura? Não teve uma grande observação, né? E a gente trabalha muito com gráfico, a gente gosta de mostrar para a família os avanços de maneira visual, né? Então, tudo isso fica muito mais prático. Aí eu falei, cara, a Domínio vai em busca disso, de encontrar essas famílias e também encontrar profissionais que querem alguma capacitação. Então, a gente tem, por exemplo, e-books disponíveis de maneira gratuita. Só uma parte, então, só lembrar vocês que vai estar aqui na ficha técnica, vai estar o link para o e-book. Vai estar o link da Domínio, isso tá? Aí, busquem lá que vão encontrar eles nas redes sociais. Exato. Isso, é bem legal. A rede social deles É bom, bem? tem uns vídeos, eles são muito melhor que a gente. Pare! Nós somos ator aqui, mas os caras não olham, tem uma desenvoltura na câmera. Tá tudo dominado, rapaziada. Então, desculpa a gente interrompeu, mas assim, então vocês fazem esse trabalho com profissionais em outros lugares, vocês preparam os profissionais. Isso eu não tinha entendido. Pô, legal. Exatamente. Porque o nosso intuito realmente é esse. Então, por exemplo, como a gente reside em Londrina, a gente entende, até conhece outros profissionais de outros estados que ficam com essa falta. Pra não é limítrofe, né? Ele é além disso. Exato. Para onde eu vou, ou essa família, então, não consegue a locomoção, não tem o ônibus para ir, como é que essa família vai receber a intervenção ABA? Então, ela vai receber a intervenção ABA em casa. Então, o AT, que é o terapeuta, ele vai na casa. Se não tiver o AT, a família tem disponibilidade no horário do dia a dia, né? Para usar como se fosse horário de sessão e trabalhar as intervenções que a gente vai passar? Tenho. Então a família vai se tornar AT no período do dia, né? E assim a gente vai trabalhando as ações necessárias. Mas esse profissional, ele tem algum, assim, vínculo não vai ter, né? Em termos de de trabalho, mas assim, ele tem algum vínculo, alguma chancela da Domínio,
onde ele chega lá e fala assim, eu sou profissional da domínio, tenho alguma coisa? A família ela vai ter opções para isso. Talvez a família mesmo conheça alguns terapeutas e queira contratar os seus próprios terapeutas, não tem problema. A gente pode treinar esses terapeutas. Ou a gente treina algum terapeuta e encaminha. Principalmente se for região próxima, como aqui, Biporã, ou coisas do gênero, né? Então é mais prático para a gente ter um terapeuta nosso já treinado exclusivamente. E vai seguir uma linha E também, vai seguir né? essa nossa linha e vai até o local mais próximo da região, né? Então, você, terapeuta, que ainda não buscou a sua capacitação, sua informação e quer trabalhar com essa área, saiba que a Domínio faz isso. Tem esse e-book que é gratuito, depois a gente vai falar melhor. Mas, assim, busque lá seu conhecimento, seja parceiro deles e você vai poder ampliar o seu atendimento, os seus pacientes, né? Atendimento a essas famílias. Eu acho que é interessante... os meninos, posso falar, meninos, né? Eu e o Rony. Os meninos. Um dia eu falei que a gente era dinossauro, o Rony disse que nós somos clássicos. Então, assim, os meninos jovens, mas com muito conhecimento aí, ávidos em passar esse conhecimento. Então, busquem lá a Domínio fisicamente, onde que ela está localizada? A Domínio não tem um local físico. Não? A gente trabalha muito no conceito do online mesmo, né? Então, o que a gente acaba fazendo muito é a movimentação para se aproximar das famílias. Já vem do conceito do home office. Já vem, exatamente. 4 anos, desde você o nascimento falou? também foi... O nascimento foi na pandemia. Isso. A nascimento da Domínio é bem menor até. A gente está indo agora o quê? Pro 2022? Então... Faz pouquinho tempo, né? Então a gente quer aproveitar o não ter o espaço físico, porque a gente já está imaginando exatamente isso. As famílias, algumas não vão vir ao espaço físico mesmo, né? Ou estão muito distantes da região, né? Então nossa busca já ficou muito mais prática de maneira online, né? Pelo menos agora. Né? É uma Pelo menos tendência, agora. né? Futuramente. Fica no ar, quem sabe. Eu acredito também, Aurélio, que assim, é uma visão de você ampliar esse atendimento. Né? Igual vocês falaram, você alcança a família de várias maneiras. Exato. Né? E, cara, com o material que vocês mandam, com o e-book, com essa... eu vou dizer a chancela de vocês para esse profissional, então a gente consegue olhar isso de uma maneira mais prática e mais profissional também, né? Se você pensar, a gente falou de saúde pública, né? Por exemplo, municípios, né? Em lugares distantes, que às vezes tem lá um profissional formado em psicologia, mas não tem o conhecimento. E esse conhecimento tem que ser um profissional de psicologia. O da análise do comportamento, a gente está nessa briga hoje em dia, né? Porque hoje em dia os planos eles preferem que sejam psicólogos. Então, se for psicólogo, melhor, então vai como psicólogo. Mas alguns pedagogos conseguem também trabalhar com análise do comportamento, alguns psicopedagogos também conseguem. Só que às vezes os planos recusam. Então a gente está nessa briga para que a gente deixar como analista do comportamento uma profissão específica. Analista do comportamento. Quem que a gente precisa chamar a atenção para que torne isso viável? A gente tem a ANCAP agora, né, que está fazendo esse trabalho para a gente, que foi protocolado agora uma PL, uma né? PL para deixar Pessoal, registrado. Só essas siglas é legal a gente sempre pontuando aqui, porque assim, a gente vai entender, mas talvez quem está em casa não consiga entender. Mas a ANPAC é isso, então ela é um grupo, uma associação, né, de analistas do comportamento que atuam no Brasil para fazer esse movimento que a nossa profissão seja reconhecida até então. É um projeto de lei. É um projeto de lei, exato. É uma PL que agora foi instaurada. A gente sabe que PL vai passar por muitas etapas, né, mas assim, já é um ganho. E a PL surgiu no dia 2 de abril. Olha então, aí. Bem no dia, né, da no conscientização dia da do conscientização. autismo. Então, pra gente é um ganho muito, muito legal. E é um grupo muito grande de pessoas. Federal, né? Exatamente. Então, você que votou para um Por deputado... favor. Deputados federais, né? Cobre o seu deputado, por favor. Mandem um e-mailzinho lá na Câmara. Fala, olha, vota a favor desse projeto, Aurélio, é bom para a sociedade. que agora em abril vamos só todos lembrar, aparecem, vamos né? lembrar só de uma coisa. Ah, mas eu não tenho ninguém da minha família. Meu amigo, se a gente for esperar só da nossa família, a gente continuar olhando só para o nosso umbigo, nosso mundo vai caminhar por um caminho complicado. A gente já falou isso aqui várias vezes. Então, olhe pelo todo. Exato. Vamos Sabe, olhar pelo todo. Mas eu vejo você falando, e eu pensei nessa questão, falei assim, por exemplo, a gente tem, o Brasil a gente está aqui numa área privilegiada, vamos dizer assim. Mas você tem rincões no Brasil, você tem...
cidades onde você não vai ter sequer um psicólogo. Nossa, com certeza. Entendeu? Então, assim, essa possibilidade de você fazer esse treinamento, Uhum. porque você não tem um psicólogo, mas com certeza você vai ter lá uma criança ou um Com adolescente, um certeza. adulto, né? Com certeza. Diagnosticado com TEA, né? Então a gente Então, até isso gostaria é que. fantástico. A gente gostaria que as prefeituras viessem Isso, eu muito pensei de justamente encontro nisso. com a gente, sabe? Porque é isso, o Brasil é gigante, nossa, muitos municípios. E se já não tem um profissional, então é muito mais simples novamente. Chamar a Domínio e a Domínio ir fazer uma capacitação no município e daí ir monitorando esse tipo de capacitação, sabe? Então a gente queria muito essa aproximação com as redes públicas mesmo, né? Emanuel, Das prefeituras. Esperamos que essa conversa aqui abra essas É isso que eu ia comentar. oportunidades. Dentro da área da cultura, a gente tinha as regionais de cultura. Legal. As regionais de cultura trabalhavam junto com a MEPAR. Uhum. E nós conseguimos que participássemos das Ah, reuniões essa- da MEPAR. E eu acho que é uma oportunidade que vocês têm, pelo menos aqui na nossa região, de buscar isso Nossa, legal. e entrar em encontro com eles ali, com o pessoal da MEPAR. Uhum. A gente pode até ver, vamos ver quem que a gente tem aí de conhecimento, quem que a gente conhece consegue algum. colocar para Aham. vocês à disposição. Perfeito. Por quê? Você vai estar com todos os prefeitos da nossa Se regional. levar uma proposta, né? E Apresentar aí um vocês conseguem projeto. encaminhar isso para eles. É um Uhum. caminho, né? Nossa, muito, E muito vamos viável. ter que buscar isso numa esfera, eu acredito, cada vez maior. Sim, Até porque o poder público tem que participar e temos que ter políticas públicas. exatamente. viáveis, Acesso, né? Exatamente. A gente vê muita criança indo nas escolas, né? E É, as escolas eu- pedem muito ajuda. Quando vocês falaram de. Eu em casa eu tenho uma psicopedagoga e uma mestre em Uhum. educação pedagoga. E a gente comenta muito sobre isso, né? São coisas básicas. Gente, a oportunidade de ter acesso. Vocês já estão disponibilizando, que era uma tarefa que deveria ser feita. E não tá a gente já tem alguém disponibilizando, a gente já está encurtando esse caminho. Uhum. Então a gente precisa que as pessoas participem, né? Isso Vejam mesmo. isso com outro patamar, com outros olhos. Uhum. Vocês falaram sobre aba, a gente está falando sobre aba, mas assim, existem outras formas de apoio aos neurodivergentes, né? Vamos chamar assim. Depois vocês expliquem para as pessoas Aurélio, o que é neurodivergente. você falou um nome bonito, mas a gente né? precisa entender. E o que a aba se diferencia das outras formas de abordagem nesse apoio dado? O que vocês podem dizer? Principalmente em ciência. Então, é o que a gente mais vai bater sempre na tecla, é a ciência. Então, física, a gente consegue pensar em ciência muito mais em ciências naturais, né? Que é a ciência da biologia, a ciência da física, a ciência da química. Mas a psicologia sempre foi um pouquinho mais difícil de entrar na ciência, porque o ser humano sempre foi visto como diferente, né? A gente é diferente da natureza, a gente é diferente a gente tá à parte. Mais subjetivo. Mais subjetivo, é mais difícil, né? Tem pensamento, tem Sentimento. sentimento, consciência. E a análise do comportamento, ela vem para quebrar isso. O ser humano faz parte da natureza, ele faz parte do que existe, das coisas, e ela cabe como ciência. Então, a gente consegue fazer ciência, a mesma ciência da física, com algumas pequenas diferenças, mas é a mesma ciência da física, a mesma da biologia. Então, uma coisa que eu faço aqui, alguém pode replicar em outro lugar. Então, essa é uma das premissas da ciência, né? A replicabilidade. Então, a gente faz coisas que funcionam aqui e que funcionam também em outros lugares. A gente consegue bastante essa replicação. E essa é a principal diferença. É ciência, a gente faz ciência. A gente avalia, a gente testa, a gente grafa. Então, a gente faz o gráfico e a gente conclui. Então, essa é a principal diferença entre até outras abordagens da psicologia, né? Com certeza. E você consegue. É palpável o É resultado. palpável, exato. Você consegue ver o resultado, você consegue replicar o resultado. E explicar e tornar palpável mesmo. Então, essa é a principal diferença. É que quem não trabalha com ciência e com método científico não sabe como é, por exemplo, você produzir um trabalho onde você faz, né? E esse trabalho às vezes leva décadas, às vezes, dependendo do tipo Vamos pegar um exemplo simples aqui. A gente falou sobre medicamentos especiais com o Moura. Com Moura. Gente, até conseguir Tentativa liberar e as erro, tentativas tentativa e e erro. erros são imensas, né? Então E a gente aí- sabe de todo o trabalho Então, que tem. é o que você falou. Então, assim, quando a gente fala do humano, dessa questão subjetiva, mas assim, o resultado, ele não é só qualitativo, ele é quantitativo também. Exatamente. Porque você estabelece os resultados através de gráficos, de marcadores, né? Então, assim, você consegue trabalhar
a ciência exata dentro da ciência humana e estabelecer uma metodologia, um conceito sobre aquilo. Então, acho muito bacana. A gente falar de ciência hoje, né? É assim, né? As provas estão aí. As provas estão aí. E eu acho que é a partir disso que, assim, por curioso, né, é a partir dessa explicação científica que a gente ouve muito o Aba Robotiza, né, que é exatamente isso. Então, tipo assim, então quer dizer que vocês têm um padrão? Que vocês têm um formato? Que vocês feito uma têm... anamnese, né? Antes, né? Gente, mas se a gente não tiver alguns certos padrões, não tem como funcionar. Mas é um padrão né? que ele vai flexibilizando. Ele é individual, né? Exato, mas igual o Rafa falou, tem avaliação, daí a gente testa, daí tem a formação do nosso plano, enfim. E muitos dos comportamentos que a gente tem hoje em dia, eu tenho, o Rafa tem, vocês têm. Então, nós todos temos que ter. Hoje, pra gente estar aqui falando, são muitas habilidades simultâneas que todos temos que ter. Quantas coisas. Mas se você trabalha isso com a criança 1 e que a criança 2, quer dizer que você tá robotizando, que tá colocando a mesma habilidade para todos. Ué, mas a gente precisa na faixa de desenvolvimento, habilidades muito semelhantes, né? Então, eu acho que esse robotiz, a gente consegue discutir um pouquinho melhor, mais assim, mas deriva da explicação da ciência, sabe? Então, pra gente é muito curioso como que surgiu essa fake news, para que isso agora seja discutido de maneira mais aberta mesmo. O Rony, ele disse que nós temos habilidades. Eu tô surpreso. Fiquei emocionado. Um elogio dado. Já valeu pra o dia, vocês. podemos acabar o programa por aqui. Entendeu? Bom, vocês trabalham com faixa etárias diferentes. O Rafael trabalha com crianças e o Emanuel com adolescentes. Qual é a diferença nas abordagens? Com adultos também ou é o Meu fica adolescente e adulto, o Rafa tem criança para adolescente. Criança para adolescente. Qual é a diferença da abordagem? Então, quais nós são esses estamos entrando desafios? na geriatria. No nosso caso, tem alguém que vai atender. Adulto já pode ficar aqui comigo. Quase Já, igual então. criança. Já segue tudo. Na primeira infância, a gente foca bastante em habilidades essenciais do desenvolvimento mesmo, que são as primeiras habilidades que a gente aprende, né, quando a gente é criança. Habilidade como imitar. Então, a imitação é uma das primeiras habilidades que a gente aprende quando a gente é criança. E a gente foca nessas habilidades mais essenciais. Então, respostas de ouvinte, que são entender o que as pessoas dizem, respostas de comunicação, né? Pedidos, descrição do ambiente. Então, quando criança, a gente foca bastante nessas habilidades essenciais. Às vezes, as crianças chegam com algumas barreiras, a gente também avalia barreiras. Né? Então, por exemplo, se a criança tem uma hiperatividade muito grande, ela é considerada uma barreira. Então, a gente sempre, se a criança vem com muitas barreiras, a gente tende a diminuir as barreiras antes de ensinar essas habilidades mais essenciais. E a gente vai trabalhando nesse sentido até os 6, 7 anos, 5, 6, 7 anos, que aí a gente começa a trabalhar algumas coisas de repertório de estudante, que são mais para a escola. Então, ficar sentado é o primeiro ponto. É um comportamento ficar sentado também. Ficar na sala de aula. Ficar na sala de aula. São comportamentos que a gente pode ensinar, que são ensináveis, né? E aí a gente já parte mais para esse lado, dependendo do repertório da criança. Então, por exemplo, se a criança chega aos 7, 8 anos e ainda não tem uma comunicação, a comunicação ainda é o primeiro passo, é o essencial. Agora, se ela já tem uma comunicação, se ela já tem uma boa expressão, um bom ouvinte, já entende bem o mundo, aí a gente parte para comportamentos de estudante. Ficar sentado, escrever, comportamento motor fino, né, que é necessário para escrever, leitura, escrita, esse tipo de coisa. E aí, na adolescência... Aí vem pra mim. Então, na adolescência, dependendo também, igual o Rafa falou, de cada indivíduo e cada suporte, mas a gente vai, primeiro, eu viso muito a habilidade de segurança. Então, tanto de autonomia, de vida externa, então atravessar a rua, cuidado com as pessoas que se aproximam de você, habilidades de conversação são muito importantes para os nossos, então, formas de iniciar uma conversa, iniciar laços sociais como amizade. Aí, já nessa faixa, a gente vai ter questões referentes à sexualidade, então, masturbação, interesses em comum, tudo que envolve a própria faixa etária vai surgir para os nossos aprendizes. E os aprendizes que eu tenho, que a gente vai chegar nessa explicação também, eles são nível 1 de suporte. A gente vai comentar com vocês também os suportes. Então, esse suporte específico, ele envolve o que a gente chama de uma linguagem complexa. Então, porque a cognição deles é mais preservada. Então, como a gente pensa muito durante o dia. Então, se a gente pensa muito durante o dia, quer dizer que a gente não sofre, né?
não quer dizer que a gente sofre muito, né? Então, é o mesmo esquema para esses aprendizes que também têm esse sofrimento muito contínuo, só que falta um pouco mais de estratégia de como lidar com todas essas ações, principalmente esses comportamentos mais privados que são difíceis de ter relato. Então, às vezes eu não consigo te explicar o que eu estou sentindo, ou que eu estou muito ansioso ou muito irritado. Mas eu, enquanto profissional, consigo ver tudo isso porque talvez a criança está tendo algum comportamento que a gente chama comportamento problema ou interferente. Então vai estar batendo, chutando, cuspindo, arremessando item, enfim. E a gente acaba fazendo as nossas análises, como análises funcionais, para descobrir a função, que é um dos objetivos que a gente tem. Descobrir função de comportamento. Por que esse comportamento está existindo? Por que existe dessa maneira aqui? Por que está se repetindo tantas vezes num período curto de tempo? Toda essa análise é desenvolvida para que o plano deles sejam colocados. E quando chega já numa fase... Assim, isso que o Rafa comentou, talvez são habilidades que estejam presentes até na vida adolescente. Então, a leitura, talvez estejam como adolescentes, mas não foram alfabetizados ainda. Então, quer dizer que já passou da idade, não vou mais trabalhar isso. Não existe. É importante, ele vai estar inserido ainda no ambiente escolar, então a alfabetização ainda vai ser importante. Então, as habilidades, elas não vão ser muito definidoras exclusivamente por idade. Então, se o meu aprendiz tem a necessidade, ele vai ter acesso, se ele conseguir aprender isso, ele vai ter acesso a mais reforçadores na vida dele, quer dizer que então é uma habilidade muito importante, independente da idade. Um exemplo por exemplo, talvez eu tenha um de 16 anos que quer aprender muito a ir no primeiro date, ter o primeiro encontrinho, beleza. Então, é uma habilidade muito específica, de muitos passos para ser concretizada. Mas, às vezes, por exemplo, alguma forma geométrica, ele erra um pouco. Então, talvez um triângulo confunde com um pouquinho de quadrado, em algumas vezes. Eu não vou, dependendo também da expectativa da família referente a isso, ficar pautando muito as sessões a formas geométricas. As formas geométricas vão poder ser ensinadas, com certeza, mas eu tenho uma certa prioridade de família e também da vida do aprendiz de, é mais importante para mim esse tipo de relação agora. Então, eu coloco ela como primordial para eles, né? E um ponto que a gente faz muito é reunião com eles, sobre o que eles acham importantes que devem ser ensinados para eles. Ouvi-los, né? Ouvi-los, exatamente. Então, no mês de abril, a gente tem muitos palestrantes, mas não vi muitos palestrantes autistas sendo chamados, né? Mas esse é um ponto muito importante. Fica a dica aí, né? Embora tenhamos muitos autistas não diagnosticados. Nossa, muito! E esse é um outro processo, né? A gente faz avaliação psicológica para autismo também, né? Então, a gente vê muito que, às vezes, pais, né, recebem o diagnóstico tardio, que não tem tardio, mas é porque observa muito o filho, fala, eu fazia muito isso, né? Será que tem a ver? Aí acaba indo para avaliação e recebe o diagnóstico. Mas os comportamentos é o que o Rafa comentou mesmo, né? Então, tudo que envolve, a partir do momento que eles tiverem a habilidade, eu consigo mais coisas com essa habilidade? Então vai ser primordial. E esse primordial a gente consegue ver pelo desenvolvimento humano mesmo, né? O que é importante uma criança de 5 anos, né? Num desenvolvimento típico, já ir sabendo. Então deixa eu ver se a minha criança de 8 está dentro dessa verificação. Não é uma verificação também que a gente fica como normativa exclusiva. Então, talvez, assim, tenha 15 anos e não tenha alguma habilidade de 8. Tá, mas eu não vou ficar em grandes discussões com a família falando, seu filho tinha que estar fazendo isso. Isso não existe na comunicação com a família, né? É uma conversa muito cuidadosa e muito respeitosa para que eles também participem das atividades. Então, assim, qual que seria a função, novamente, de eu falar, seu filho não faz isso aqui, ele já deveria estar fazendo. Parece que eu tô jogando a culpa nos pais. Tô transferindo. E eles já passaram esse rolê de receber culpa sobre os filhos autistas. Isso eu espero que tenha acabado o quanto antes. O meu filho é autista porque eu não fiz alguma coisa na infância. Porque eu não dei muito carinho. Isso, por favor, famílias, não caiam nessa. Assim, isso é completamente fora de discussão. A gente já debateu muito isso. As famílias fazem muito, tudo que conseguem fazer referente ao cuidado, né, dos seus filhos. E a gente entra junto nisso para que essas orientações também sejam assertivas para eles, né? E esse é outro cuidado, né? Com as famílias, né? Às vezes as famílias vão querer alguma expectativa que pode não estar tão relacionada ao que vai ser trabalhado. Aí a gente conversa também de maneira muito cuidadosa para eles entenderem. E nos meus, como são maiores, tem de retirar um pouquinho a família para que eles consigam fazer algumas coisas. Disso que eu queria falar com você. Você que trabalha com adolescente até adulto. Como que é essa transição para a independência, né? Porque, assim,
sendo pai de criança até, a gente sempre pensa assim, como vai ser a vida dessa criança quando ele for adulto, quando eu não estiver mais aqui? Acho que o grande medo dos pais é assim, o que vai ser dessa criança quando for um adulto e eu não estiver mais aqui? Não sei se os outros pais compartilham desse sentimento, mas é um grande medo. E como trabalhar essa independência e como conscientizar as famílias de que, olha, seu filho vai ser capaz, né? É lógico que nós vamos ter, como você diz, graus de suporte, dependendo... Grau de suporte? Foi isso que eu falei? Foi. Níveis de suporte. Depois a gente conversa disso. Níveis de suporte e diferentes e talvez algumas situações você vai ter uma dependência né, que vai ser por toda a vida. Mas aqueles que têm condições de ter uma vida independente. Porque, assim, como a gente disse, muitas pessoas estão no nosso meio, não diagnosticadas, vivem uma vida normal, né? Normal, né? Porque típica, viver uma vida típica, né? E não sabem, então, assim, quer dizer, é possível. É possível, né? É possível. Nossa, é muito possível. É o que a gente trabalha para que aconteça, né? E exatamente isso. Além de ser muito individual, a gente vai plantando sementinha. Eu vou muito nesse formato. Não adianta eu chegar na primeira reunião e falar, ó, seu filho vai morar sozinho, tá? Não adianta, né? Eu falo, o quê? Eu tô dando banho nele ainda. Tipo, como que ele vai viver sozinho, né? Aí, assim, a gente vai pontuando autonomias de pequenas etapas, né? Desde casa. Então, por exemplo, levar o prato na cozinha, fazer o próprio café, tirar a roupa e colocar no cesto. Então, ações mínimas até então, que às vezes nem são tão mínimas, já é muito para o que a família consegue executar. Tem muito adulto que não consegue fazer. Exatamente. A gente vai e são muitas habilidades, né? São muitas habilidades. E ninguém ensinou a gente também a ser adulto. Tem coisa que a gente erra até hoje, né? Então, tem coisa que também não dá para pressionar a família para quê? Agora, outras ações, como tipo, tomar banho junto, não precisa mais, talvez, né? Mas também não dá para ser tão diretivo, né? Então eu vejo que é um esvanecimento, né? Uma retirada gradual, né? A gente faz também esse planinho, que é o PEI, que a gente fala que esse plano estruturado é individual, de transição. Então é um plano só para transição. Então como vai funcionar agora essa transição? Então eu uso muito, normalmente, já expectativas que a família quer muito para iniciar, em vez de ir direto, por exemplo, para a situação do banho. Então, por exemplo, talvez seja ir na padaria e pagar o que comprar. Eles querem muito isso agora. Putz, então eu vou começar nisso para daí mostrar quão gostoso é essa independência para ele e para a pessoa, para a família, né? E já aumenta o engajamento da família. Aumenta o engajamento da família. Então eles olham e falam, nossa, eu consigo ver agora ele fazendo isso. Eu não consigo ver agora o banho. Tudo bem. A gente está da padaria agora, e depois a gente vai para outras ações, né? Mas essa preocupação que você disse de, o que vai acontecer quando eu morrer... É a frase 100%, eu já ouvi de todos assim, os pais dos quais a gente trabalha, porque é uma preocupação real, né? Eu super entendo essa preocupação. Por isso, a programação ser cada vez mais autônoma, né? E por isso, a participação deles. E outro detalhe é que esse plano também é um plano para o pai, para a família. Então, a criança tem um, mas a família tem outro, né? Então, assim, talvez para o pai seja ficar 30 minutos sem bater na porta do quarto do filho, pedindo se ele precisa de alguma coisa. Essa é a demanda do pai. Então, talvez é isso, né? Então, cada um vai ter uma ação que também vai ser mensurada, que também a gente também vai colocar como plano, mas que executa também a retirada do pai. Porque também... Cada um fazendo cada um faz sua a pecinha sua. Ali, você tem... E, por exemplo, a minha vida toda foi eu executando. Então, tu vai me tirar isso agora? Eu vou fazer o quê? Assim, a minha vida é isso, né? Pais super protetivos, eles às vezes acham que estão protegendo. E às vezes eles não estão preparando os filhos para uma vida adulta, né? Porque eles não permitem que o filho tenha frustrações, que eles convivam com a perda. Então, ficam de toda forma criando situações para que o filho esteja sempre feliz. Mas a gente precisa, na infância, na adolescência, ter frustrações para saber, porque senão lá na vida adulta você não convive com isso. Na primeira crise que você tiver lá, você se desespera, sai correndo, né? Louco. Mas eu acho também, Aurélio, que... Amadurecimento. É amadurecimento, mas a gente vem com uma população que está vindo de adolescentes, vamos dizer, típicos, né?
que tiveram muito essa questão da superproteção e a gente está vendo hoje o resultado na sociedade, né? Muito cheio de não me toque, não me rele, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não tem discernimento para tomar de decisões. Né? Às vezes você coloca a pessoa numa coisa simples, ela não consegue. Eu acho que a gente também tem que olhar muito para a família também, né? Essas famílias, elas passam por traumas cuidado, né? muito sérios, né? Sim. Então, tem famílias que já passaram coisas inacreditáveis com seus filhos. Então, a gente até entende eles serem super protetores, porque são situações que elas passam cada situação assim, eu estou falando de superprotetores de crianças típicas, típicas, né? não de crianças típicas. Nossa, o exemplo que mais me vem, assim, fora tudo que vocês imaginarem já aconteceu, tá? Então não vou precisar nem citar. Não tem padrões, Não já tem é padrões. além. Tudo é possível. Mas eu acho que uma das lutas maiores também é muito referente ao ambiente escolar. Né? Então, assim, eles passam muito, assim, tem que ir atrás de muita documentação. Sempre é um núcleo, sempre é um ministério, sempre é um órgão que eles têm que estar sabendo. E eu vejo que as mães, pais, eles são uma comunidade muito forte no Brasil. Assim, muito dos ganhos que a gente tem hoje, tanto de legislação quanto de acesso, é por causa dessas famílias. Eu tenho certeza disso. A gente já cansou de ver notícias de tipo, família se acorrentou em volta do Senado, ou coisas do gênero. Se não for eles, nada do que a gente está discutindo hoje aqui, ANPAC, o que for, a sigla que for, aconteceu. Então, assim, a gente vê que, tanto nas famílias que a gente conhece, chega uma mãe nova, as outras mães já tentam, deixa eu te explicar como funciona assim... o Ministério Público. Então, assim, como o Ministério Público, eu tenho que saber sobre isso? Sim, vou te explicar. Então, já começam umas grandes explicações que, assim, às vezes o laudo veio atual agora da criança ou do adolescente. Então, eu tô entrando no mundo do espectro agora, tô começando a entender como isso funciona. E, assim, em níveis diversos, né? Então, assim, 3 de suporte, 2 de suporte, enfim... mesmo também, que tem crises, assim, muito, muito difíceis para a família e em qualquer ambiente público, ambiente privado, e a família também não sabe muito bem o que fazer, depois tem seus treinamentos para fazer, mas não é simples, assim, eu tenho certeza, é muito trauma em grande sequência para eles. Então, por isso que, de repente, esse tipo de conversa não dá para falar, só não dá o banho junto. Não, mas... quê? Mas da última vez que eu não dei o banho junto, quebrou o box, sangrou, caiu... não, realmente não é uma simples ação, né? Então a gente toma muito esse cuidado, né? Tem coisa que eu nem questiono muito, porque eu falo, não, pelo histórico de vida de vocês, eu tô super entendendo, óbvio, como isso tá acontecendo. Então eu vou mais pelo que é mais possível para a família executar agora, né? Mas isso vai em relação à próxima pergunta aqui. Vocês têm um tipo de intervenção. Vocês acreditam que a intervenção deve acontecer? Você já falou lá atrás, mas assim, vamos entrar mais aprofundadamente. As intervenções devem acontecer só nos consultórios ou elas também podem ou devem acontecer em outros espaços? Porque assim... Bom, responda primeiro. Eu acho que elas devem acontecer em todos os lugares. Porque vem de encontro com o que vocês falaram, né? Para conhecer, saber, né, do que está... O que acontece algumas vezes é que a gente ensina habilidades para as crianças no consultório e elas só fazem no consultório. Elas não fazem em casa e não fazem na escola. E aí o que eu ganho com isso? Se ela faz no consultório, mas não faz com a mãe, não faz com o pai, não faz na escola. Então eu preciso passar o plano dos pais para eles conseguirem replicar essa habilidade que a criança já aprendeu também em casa. E preciso arranjar situações para que ele consiga fazer fora também. Que eu consiga treinar na clínica para que ele consiga fazer fora. Então, por exemplo, ensinei ele a pedir apontando. Ele não consegue, uma criança, né, hipotética, não consegue falar, ensinei apontando. Né? Então, ele sempre aponta alguma coisa que ele quer numa figura. Se eu trocar a figura, ele já não sabe pedir mais. Então, eu trocar sempre a figura... Né? Então, por exemplo, um tablet, por exemplo, um celular, uma tela. Se eu mantenho sempre a mesma figura, ele vai sempre responder naquela figura. Se eu trocar a figura, ele não responde mais. Então, não tem funcionalidade nisso. Ele não vai conseguir levar isso para casa. Ele vai para casa e ele não vai responder? Não é esse o objetivo. O objetivo é que ele consiga ter uma vida social com maior qualidade mesmo. Então, essas coisas devem acontecer em casa também e devem acontecer na escola. Por isso, geralmente, que a gente faz até
o plano dos pais e a gente faz bastante visita nas escolas. Ó, na clínica a gente está fazendo isso. Seria muito legal também se vocês pudessem fazer isso aqui, porque isso vai acontecer aqui, 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 desse jeito. Isso é fantástico, gente, porque aí você consegue integralizar ele Super. também. Né? E você falando de escola, até eu tinha comentado, acho que com o Rafael, uma situação na escola. Você tem um aluno que, assim, a mãe aparentemente não conseguiu perceber o desenvolvimento dele, comportamental, até o fundamental ali. De repente, entrou no ginasial, é outra criança completamente diferente. Essa mudança, né, de comportamento, eu acho que vai entrar no que vocês vão falar depois a respeito de suporte e tudo mais, de níveis, né? É por isso que ele passa por esse processo de não ter esse acompanhamento talvez aqui e vai sentir só esse impacto quando teve alguma coisa nova para ele. Eu acho que isso é natural da nossa vida também, né? A gente passa por momentos, às vezes, que mudam a gente, né? Acho que eu mesmo entrei na Domínio por causa de situações muito específicas. E eles passam também. Então, você imagina a mudança que é ir do ensino fundamental para o ginásio. E aí, isso vai desencadear várias coisas novas. Nossa, e aí é a sinalização da adolescência. E todo mundo passou e lembra quão bom foi, né? Não foi muito boa a transição, né? Então, esse período de transição é muito verificado pela gente. Assim como de criança, né? Então, tem 5 para 8, 8 para 10. É 2 aninhos. Cara, mas esses 2 aninhos muda tudo. Muda, às vezes, o interesse. A criança já não gosta mais de nada do que é. Não adianta já chegar com vozinha, que a criança já vai te afastar. Então, assim, muda muito essa questão por causa da idade mesmo. E daí, rola... Mesmo que esses aprendizes possam ter intervenção, por exemplo, no 9º ano, 8º ano, e no 1º tenham também... Vai ter essas transições de qualquer jeito. Acredito eu que ainda seriam menos custosas se elas já fossem trabalhadas de maneira contínua, com certeza. Mas por si só são fases do desenvolvimento humano que todo mundo vai ter que passar, né? São hormônios à flor da pele e tudo mais. Nossa. Vira um... um beija aqui, um beija lá. Rony, chegou aquele momento em que nós precisamos falar dos nossos apoiadores. Porque para manter esse projeto precisamos ter os amigos contando com a gente. Espero que os nossos apoiadores também olhem com carinho lá a Domínio, né? Sim. E também procurem apoiar essa causa, Por né, favor. das crianças. E todos vocês que quiserem apoiar ou incentivar, entrem nas redes sociais, compartilhem o que os meninos têm postado lá. Gente, né? na dúvida, pergunte. Isso. Manda uma Por DM. favor. Bom, falamos então aqui hoje, estamos sempre aqui na DGA Music, que é a nossa casa desde sempre, né, Guilherme? O diretor Davi, os seus subordinados. Guilherme feliz que o Corinthians foi campeão paulista, não tão feliz porque perdemos na Sul-Americana, mas tudo bem. É vida, nada como um dia após o outro, com uma noite no meio, né? Você tá filósofo Nossa, hoje. você Você tá... Isso é um texto de algum espetáculo de teatro. Além de você estar bonito, elegante, você tá... E falar em elegância, raspa a língua. Raspa a língua lá de Paranavaí podia vir aqui, né? Dar uma entrevista, contar a história Tá intimado, deles. não tá nem convidado. Está intimado, seria um prazer ter vocês aqui com a gente. Agradecer a Brasser, né? Chopp Brasser. Brasser, Um gente. brinde, como sempre, aqui no copinho Aqui. da Oncolog. Esse Chopp Brasser é de uma qualidade. E a Reinvent Fitwear. Fitwear, que é academia também, né, Rony? Isso, Reinvent Fitwear Como Academia. é que é o nome do menino lá mesmo? Lá você vai falar, ó, tem o Robson, Robson. o design todo das roupas é da Jaiane. Fabuloso trabalho que eles fazem com as roupas lá também. É academia e roupas fitness. Pessoal da Reinvent, a gente deve gravar lá, né, Rony? Vamos gravar. Vamos lá. A gente Nós tá vamos lá. prometendo já faz Ó, um tempo. a gente brinca aqui porque o Aurélio falou esses dias aqui, gente, que ele perdeu 7 quilos. Só de falar da academia. Não foi a barba, tá, Gente. gente? Não foi a Aí barba, foi ele veio sem emagrecimento. barba, eu falei assim, bom, tem alguma coisa aí que não tá batendo, mas 7 quilos só de falar da Nossa, academia, calcula a academia. Então, Você brinca. Reinvente Academia. Mas eles vendem lá um material, roupa para academia, tanto para mulher, para homem. A roupa material fitness deles bom, de alta barato, qualidade, gente. de boa qualidade, a gente recomenda. A Força Têxtil, né, do nosso amigo. Grande patrocinador e amigo Moacir Medri. Ele é fantástico. E aí temos os nossos parceiros da revista The Art, que é aquela revista que o Rony falou. Intimados Top. a mandar uma matéria para a Ah, revista sim. de arte. Intimada, com Acho que seria certeza. interessante Por favor. vocês produzirem lá um... A The Art é uma parceria com o Instituto Cultural Arte Brasil.
Que legal. Uma revista aberta, né? É uma Ela revista é aberta, nós estamos em digital. 13 países já. Que Tá, legal. em vários mandar países. já, então. Mande Isso, uma, mande material, uma mande... foto bem bonita para todos. É, Todas as nossas. isso que eu ia falar. Foto Qualquer bonita uma é, nossa. tá Pode difícil. escolher. Não precisa nem escolher, então, né? Tem o ICAB, o Instituto Cultural Arte Brasil. Nosso parceiro Nosso e amigo amigo Aldo. Aldo Moraes. Aldo Moraes está lá em Sergipe, mas faz um trabalho pela cultura. Maravilhoso, Está gente. sempre em contato com a gente aqui, Aldo. Um abraço. Maravilhoso. Nosso projeto lá de Cambé está saindo em breve. Em breve vamos ter a vamos edição Cambé do Podchef. Tem um Olha. podchef especial só sobre Cambé. O pessoal da área de cultura 10 pessoas fazendo um ligadas à trabalho cultura. muito 10. Vão falar com a gente, né? A gente vai ter esse prazer de fazer esse projeto, vai ser Vamos, em fantástico, breve, né, em Guilherme? breve, Vai dar em trabalho breve. pro Guilherme aí. Vai ser muito Desde bom. já é parceiro de sempre. Temos agora aquele momento que a gente presenteia nossos queridos convidados. Ah, não acredito. Mas você ia sair Possam daqui de uma banana, hein? lembrar da gente. Esse é o primeiro presente. Posso tá, abrir Vinícius? aqui? Pode, por Por favor. favor. Esse é o presente da Cafelicidade Ai, vou rasgar. e o ateliê. Pode rasgar. Tem que dar sorte. Se não rasgar, não dá sorte. E do... Ixi, já foi, então. Aê! Eu falei quando a gente chegou, eu falei, vou levar uma canequinha se eles não me der. Cadê meus Gente, personalizados? essa daqui, ó, já tava... Gente, já é roubar. Já tava. Não tem nem o que falar. Podem usar lá na clínica, Muito podem obrigado. usar em casa. Te Lembrem agradeço. da gente. Arrasou. A gente é esperto, tá? A gente faz Ai, propaganda. muito bom. Muito obrigado. E Gente, vamos falar, né, da Notória. Notória. Mas vamos só aproveitar que a gente tem um espaço chamado Pode Ler, porque a ideia nossa é sempre falar dos livros. E a gente está pintando essa ideia também, Aurélio, sem falar com você aí, mas o pessoal do Instituto Cultural Arte Brasil está vendo com a gente, questão de algumas editoras. E a gente não tem muito temas específicos. E, de repente, vocês poderiam estar mandando para nós também livros da área, para a gente poder falar aqui, se vocês tivessem. A gente apresenta, porque eu acho assim, é importante ter esse material, assim como o e-book de vocês, a gente está falando, deixar à disposição também nos nossos links. Então vamos falar hoje do e-book, né? Daqui Sim, a pouco tem uma pergunta sobre já o nós vamos falar do e-book, do nessa e-book, questão do Pode Ler. tá? Eu acho importante. Muito interessante. Então, você de editora, quiser mandar o livro, a gente devolve, entendeu? Nós não precisamos Devolve ficar com nada, eu quero para mim. Mas a gente quer falar aqui sobre livros, falar sobre autores. É importante divulgar. Pessoal da região que tem livro, quer mandar para a gente aqui, a gente divulga, né, com o maior prazer. O pessoal aqui da região de Londrina, a gente está aberto. Esse espaço é um espaço de divulgação para artistas, para profissionais, empreendedores, pessoal da saúde. Não cobramos nada para fazer isso, tá? Não, por Graciosamente, favor, venham é um aqui. prazer divulgar Precisamos as falar. pessoas que trabalham na nossa região, em qualquer área. Em qualquer área a gente está aqui. É um serviço que a gente presta para a sociedade. Hoje estamos aqui falando de saúde pública, saúde privada também, né? Porque também presta um serviço privado, mas assim, falando de uma questão super importante, e a gente quer, é isso, né? Divulgando o trabalho que o Rafael e o Emanuel fazem, né? Então, esse espaço está aberto para você. Aurélio, tem uma vamos coisa falar- muito importante também. Quando você desenvolve um trabalho, você tem ou um projeto ou uma marca, você tem que registrar a tua marca. Exatamente. Se você não registrar a tua marca, você não é dono. E nós temos nossa parceira aqui, que é a Notória, Notória, lá de de Curitiba. Curitiba. Gente, Gostaria que a registre. Notória viesse aqui eu já falar fiz o sobre- convite para a Notória, estamos em agendas. Nós ainda somos crianças, estamos crescendo, então a gente não tem um cash para poder ir buscar e trazer. Mas Em em breve. breve a gente vai conseguindo aí. Em breve, nos melhores canais, você vai ter Podchef, um Oh. programa especial feito para você que está em casa. Falando ao seu ouvido. Bom, e vamos falar, o Marcelo teve aqui, quis tomar meu Rapaz, lugar. você viu, rapaz? Foi bem o menino, hein? Cara, ó, Rony. Não. Eu acho que, na verdade, quem tinha que sair era você. Eu sou melhor aqui. Tô mais Falando do Moura, né? Falando do Moura. Moura. E falando do Moura, nós estamos falando de quem? Oncolog Medicamentos Falou Especiais. da Oncolog Medicamentos Especiais. Tá aí. É a tua vez de brilhar. Rony, a Oncolog trabalha com manipulação de medicamentos tanto para a linha humana quanto para pets. E também ela tem uma rede de fornecimento de medicamentos oncológicos para clínicas oncológicas e também hospitais de oncologia. E tem um detalhe, gente. Às vezes não tem um remédio aqui no Brasil. Um remédio não, um medicamento. no Brasil. Medicamento. O que precisa? Precisa buscar fora. A Oncolog tem a sua parceira, que é a Farmatec. Ela busca esse remédio, esse medicamento fora e traz aqui, pode ser nos Estados Unidos, na China, no Japão, onde tiver, e traz aqui em tempo hábil. Isso é muito importante, cara. Chega aqui perfeito. A Oncolog, eles têm um delivery que eles trabalham com medicamentos de alto custo.
tanto na área da oncologia, da hematologia ou doenças raras, né? E se as pessoas tiverem interesse em adquirir ou saber mais sobre a Oncolog, é fácil, é só procurar pelo site www.oncologmedicamentos Caramba, cara. Você ou tá... pelo Instagram, @oncologmedicamentos. E o telefone, você O sabe? telefone é o 11 o 4780 3781 ou o 11 95770001. Ah, eu decorei também. 957770001. Viu, Marcelo? Isso. Decorei, não olhei no papelzinho, não. Lá você vai ter medicamentos para ginecologia, oncologia, dermocosméticos, suplementos e vitaminas. E também eles têm medicamentos para pets, cara. E você sabe o que é mais importante lá na Oncolog? Que o atendimento deles é humanizado, personalizado. Lá você não vai ser atendido por um robô, não. E tem um detalhe, o pagamento deles é facilitado, você pode fazer parcelado. Essa ideia de não ser atendido por um robô é muito interessante, porque às vezes a gente liga em alguns lugares e vamos ser sinceros. Fica tocando aquela musiquinha, fica 3 dias e 4 noites, Tecle 1 e Tecle 2. lá você vai ter um farmacêutico te atendendo, te dando as condições de atendimento. Até pelo WhatsApp é atendimento Isso. humano, tá? Não é incrível, atendimento... é interessantíssimo. E eles realizam também a entrega deles, segura de qualidade, garantindo o cumprimento no prazo e seguindo as normas sanitárias e práticas de qualidade de mercado. Ó, Rony, os medicamentos, eles chegam em embalagens qualificadas, seguindo sempre os padrões que exigem os laboratórios farmacêuticos e também as autoridades sanitárias. E- Eu vou até mostrar para você um exemplo aqui, ó. Olha, olha, olha. Tá o exemplo, tá, do que é a Oncolog. Olha aqui, ele vem o registro da temperatura. Pensa assim, você compra um medicamento, e é um medicamento de valor muito agregado. E você Ele não vai chegar na receber- temperatura certa, você perdeu esse vai medicamento. receber no prazo adequado, lá na sua casa, um medicamento na condição... Ou na clínica, onde você... na condição indicada, entendeu? Então, E qualidade. como que entrega onde, Aurélio? entrega em todo o Brasil, não é? Em todo o território nacional. Só com a Oncolog. Oncolog Medicamentos, né, Rony? Oncolog Medicamentos Especiais. E mais informações? Na nossa ficha técnica. Deve estar por aqui, ó. O Guilherme deve ter posto em algum lugar aqui. Eu nunca sei se está aqui, tá Tá aqui, embaixo, ou tá tá em lá, cima. tá embaixo. E a Oncolog tem presente também para os Lógico, convidados. sabe? Olha acredito. só. O Moura falou Vou assim, ter que vir mais. deixa um presente pros Ixi, meninos. muito obrigado. É um Aí tem um mimosinho, pouco da história da Oncolog, Ai, tem um que mousepad, né? uma caneta. Ih, tem um mousezão. O pé de mouse, a caneta. E É, a Oncolog vocês é uma grande parceira. podem divulgar tem lá somado aí na- com a gente Claro. bastante. Né? Talvez tenha... Em falar nisso, a Oncolog teve conhecendo o projeto Não Me Esqueças. Opa. Foi lá visitar. O Moura falou pra mim. Eu fico muito emocionado, Aurélio, com isso. A gente fica Tem feliz que de saber fazer de- essas pontes, né, Rony? Pô, é maravilhoso saber que a Unir gente conseguindo pessoas, unir ampliar. projetos. Assim Sim. como vocês estão aqui, a gente gostaria que outras pessoas conhecessem o projeto, gente. Conhecessem a Domínio. É interessante, são 2 jovens, ó. Depois vocês fazem Arrasou, arrasou. São 2 jovens aqui, mas assim, profissionais de alto gabarito, especialistas na área deles. Então, assim, a gente pede para vocês com muito carinho que conheçam. Vai lá, entra nas redes, conheçam, saibam mais sobre o assunto. Né, Aurélio? Exatamente. Bom, voltando ao assunto, vou falar aqui sobre o termo que a gente usava antigamente, que é grau de autismo, né? Um termo um pouco controverso. Que vocês podiam falar para a gente sobre isso, sobre níveis de suporte, sem cair nessas generalizações assim. O que isso significa na prática, para as pessoas entenderem o que é. Vocês falaram, é nível de suporte 3, nível de suporte 1. Não existe mais grau de autismo, é isso? Correto? A gente não usa muito mais esse termo, né? Hoje em dia. A gente vai falar de nível de suporte, que também não é uma classificação que é padronizada. A gente não tem lá critérios bem estabelecidos. Não tem como fechar, não é isso, é isso. Vai por observação clínica mesmo. Então, de quanto suporte o indivíduo precisa para ter uma boa qualidade de vida. Então, a gente tem 3, a gente separa em 3 níveis, nível de suporte 1, 2 e 3. Então, o Manu acaba pegando mais níveis de suporte 1, acho que tem alguns, né? Nível de suporte 3 também. E eu acabo pegando mais níveis de suporte 2 e 3, que são crianças que precisam de mais suporte. Suporte é auxílio, vamos dizer. Auxílio, Mais exatamente. auxílio. Dê autonomia para ele no seu dia a dia. Exatamente. E esses níveis, eles não são fixos, né? Então, se um indivíduo está como nível de suporte 2 hoje, não significa que ele vai ser nível de suporte 2 para sempre.
ele é flexível durante a vida. Então, com os tratamentos, com as terapias, ele pode chegar a um nível de suporte 1, ao mesmo tempo que se não for feito a terapia ou até for feito de maneira errônea, ele pode ir a um nível de suporte 3, precisar de mais suporte na vida adulta. Então, eles são níveis bem flexíveis mesmo. Falando nisso, vocês também treinam as pessoas a brincar. Sim. Como Que é que difícil. Difícil. Não é fácil. Difícil. Digo. Cara, o brincar, pra gente, ele surge muito de treinamento referente a terapeutas, né? Inicialmente. Então, a gente tem os terapeutas que atendem os aprendizes, né? Os nossos clientes. E tem etapas... Primeiramente, a primeira etapa para um terapeuta novo se aproximar da criança, a gente chama de pareamento. Esse pareamento tem várias etapas, assim, vários check-ins que a gente tem que dar para efetivar esse pareamento, essa aproximação efetiva com o aprendiz. Não é só chegar e já pegar bola ou qualquer brinquedo que vai achar que a criança vai arrasar com você e você ainda vai conseguir aplicar demanda nessa criança. Não vai ser assim. O pareamento ele demora um tempinho, talvez 1 semana, 2 semanas, vai depender muito dessa aproximação. E uma das etapas dessa aproximação é referente ao brincar, que tem que ser permanente durante todas as aplicações com crianças, né? Assim, eu digo crianças, mas assim, adolescente também brinca, só que é um outro formato de brincar. Então, essas brincadeiras lúdicas, simbólicas, estruturadas, que são as etapas do formato de brincar, também são avaliados pela gente durante as sessões entre o terapeuta e a criança. Quando a gente entra enquanto supervisor, a gente sempre faz muitas verificações de desempenho do terapeuta e também verificações do aprendiz, da criança. E uma das verificações é sobre o brincar. Então, a gente percebeu que em alguns momentos, para alguns profissionais, o brincar é mais custoso. Então, a criança poderia brincar, poderia fazer várias atividades, enfim. O terapeuta ficava um pouco mais receoso dessa aproximação, ou realmente não sabia muito o que fazer com os itens que são de brincar e que facilitariam a demanda aplicada do dia, ou facilitariam a aproximação com essa criança, porque a criança vai querer brincar. Nenhuma criança, assim, eu não consigo dar exemplo, mas nenhuma criança brinca igual. Nenhuma criança tem os mesmos itens, assim, sempre são itens muito específicos da criança. É um formato de brincar muito individual. Então, eu preciso que esse terapeuta esteja engajado nesse formato de brincar. Se divirta nesse formato de brincar. Eu preciso que ele também pense assim, putz, se fosse eu também gostaria muito que fizessem assim. Eu estou me divertindo aqui também, né? Então, a gente viu a necessidade de fazer um e-book referente ao brincar para terapeutas ABA. Então, tanto que o nome do e-book é esse mesmo. Sou terapeuta ABA e não sei brincar. E agora? Né? O que eu tenho que fazer agora? E daí o e-book acaba entrando para essa explicação. E o e-book eu encontro ele no Instagram da Domínio, de maneira gratuita. Qual que é o Instagram da Domínio? É @domínio_IC. Aí vocês vão ver na nossa bio que tem um link que tem tanto esse e-book de maneira gratuita, quanto outro e-book que é Aprendendo sobre Gráficos para Profissionais, então já para outro público. E também vocês vão encontrar o contato para supervisões diretamente com a gente, tanto as famílias, né, quanto profissionais também. Essas supervisões vocês fazem por vídeo ou por... Sempre é por vídeo, né? Todas online. É muito também de registro, então talvez a família mande pra gente os vídeos durante a semana das aplicações. A gente vai fazendo essas correções. Se são famílias próximas da região, a gente consegue se deslocar uma vez ao mês, uma vez quinzenalmente, para ver de fato, né, o dia a dia, né? Agora, se já são famílias um pouco mais distantes, a gente consegue colocar mais por câmera mesmo e recebendo esses vídeos no decorrer do tempo, né? Você falou sobre fake news, sobre muitas coisas, mitos que existem, né? Sobre a aba, vocês falaram, né? Como combater isso? Como fazer com que isso não atrapalhe essa desinformação? E como é que vocês porque às vezes lidam com isso? Chegam na família que tem mais, principalmente através da internet, é bombardeada completamente com isso, e ela vai levar essa informação como verdadeira. Porque nós vivemos num momento em que muitas coisas importantes foram desacreditadas por fake news, principalmente a ciência, né? Então, assim, como é lidar com isso sendo um profissional, ver o seu trabalho sério, que você desenvolve, que você estudou para fazer, que você sabe que dá resultado, às vezes ser desmerecido, vou usar essa expressão, assim, por pessoas que não conhecem ou simplesmente fazem isso para lacrar na internet, sei lá qual o motivo.
acho que nos últimos anos a aba ela ganhou uma carga de evidência muito forte, né? Então os médicos entenderam que a aba é a melhor estratégia para esse tipo de pessoa, né? E nos últimos anos a gente não teve capacitação. Então o pessoal sabe que é o que funciona e acaba fazendo para ganhar dinheiro. Então vai fazendo. E acaba fazendo errado. Então muitas das críticas que a aba recebe, elas não são assim tão errôneas, porque o pessoal pratica a aba errado. Então às vezes a gente recebe famílias e fala, nossa, eu fiz a aba e foi horrível. Meu filho saiu quase traumatizado. Muitos traumas. E aí a gente tem que trocar tudo. Tem que mudar tudo a visão da família sobre o que é essa ciência, né? Então, com um trabalho, acho que a gente muda isso com um trabalho adequado. Então, com capacitação, com informação, com comunicação mesmo, né? Digital, vindo aqui, falando. Mas acho que o principal é mudar a família mesmo, a percepção da família. Então, muitas famílias vêm e dizem, nossa, eu não quero aba nunca mais pro meu filho, porque foi horrível. A experiência não foi boa. E aí a gente tem que explicar que não é assim que funciona, que é outra coisa, que a gente faz diferente. Então, convencer a família, e essa família já vai falar para outra família. O que aconteceu comigo não era aba, era outra coisa. E aí, quando deu certo, isso aqui que é aba. Então, a gente trabalha muito fazendo um bom trabalho mesmo. Acho que a gente muda essa percepção, principalmente com as famílias. Vocês trabalham muito com essa questão da ética, né? Desse tratamento individualizado, né? Você falou, bom, por diversas vezes, falou cada um, cada um briga de um jeito, cada um reage de um jeito. Como é que isso reflete na prática diária, assim? Porque é um aprendizado diário, né? Você aprende com tanto com cada profissional, cada indivíduo quanto com cada criança. É exatamente isso. Assim, reinventar. O nosso processo, assim, mesmo que ele tenha padrões que sejam replicáveis, né? Então, assim, tecnológicos, digo as dimensões da aba que a gente estuda, porque eu acho que é isso, completando o Rafa, é isso. A gente tem tanto as dimensões quanto processos que, se executados, são a aba. Então, se chega a família falando, mas ele não fazia isso e isso. Falo, então, por isso que não é aba. Porque para fazer, tem que fazer todo esse processo que existe a gente está explicando. Foi testado. Existe esse formato, essa estratégia, daí acho que fica mais fácil. Mas, nossa, a gente aprende com eles todo dia, né? Assim, não tem como não aprender com os aprendizes todo dia. Ainda mais que mesmo que sejam programações que se intercalem, vai responder de um jeito ou de outro diferente. Eles vão comentar mudanças no próprio plano, né? Os meus, no caso, no próprio plano terapêutico, de maneira várias vezes. Então, assim, é muito ter o olhar clínico aberto para que essas alterações possam ser feitas. Elas não são barreiras. Se eu estou executando um tipo de intervenção faz um mês e deu alguma situação muito aversiva para a família ou para o aprendiz, não tem problema pausar isso, não tem problema reestruturar. Assim, isso é o que a gente mais faz, na verdade. O errado seria eu permanecer com esse tipo de aplicação até o final, independente da consequência. Aí sim, eu estaria completamente fora do meu eixo ético e não correspondendo. Até porque você ia estar olhando só o teu lado. Exatamente. E até porque a gente vai errar também, né? Com certeza. A gente vai errar, a gente fala, nossa, tô errando, vou mudar. Aí a gente vai... E tem disso, os testes são isso, né? Quando a gente fala teste, não é que eu estou testando a criança, né? Mas às vezes o procedimento que a gente descreveu, mesmo sendo adequado ao formato, não funcionou. Então, vou ter que escrever um outro procedimento. E assim a gente vai adequando os procedimentos mais eficientes para cada um mesmo. Aurélio, olhando assim, né? São senhores aqui. Sérios. Mas eu sei de uns detalhes aí, viu? O quê? Conta aí, Rony. Cuidado, eu sei que o Rafael faz tatuagens. Ele é um tatuador. Faz ou fazia? Eu acho que ele faz ainda. Já dá pra tirar algumas aí. Dá pra tirar E aqui eu sei que tem uma busca em Iron Man aí. Tem uma busca. Eu sei que tem interesse em fazer, mas tá treinando. A pergunta. Bom, primeiro, vamos lá. Vamos primeiro pelo Rafael. Rafael, essas tatuagens foi você? Não, essas. Essas foram. Olha aí. Mas é só um hobby ou você faz profissional também? Eu sempre desenhei, né? Inclusive, com as crianças, eu aprendi muito sobre comportamentos de autorregulação. Quando a gente está desregulado, a gente também precisa de comportamentos de regulação. Né? Tem uma coisa que a gente fala. Você usa isso também? Eu uso isso como regulação. Nos meus piores dias, eu vou lá, pego um papelzinho, um lapisinho e começo a desenhar. E
com as crianças também. Aí algumas a gente acaba ensinando também, né? Porque o processo de regulação ele é diferente para cada um, né? Também não adianta eu ficar falando, respira. Às vezes vai ficar mais bravo Se ainda. desenhar, eu vou ficar bravíssimo. Então é individual para cada um. Mas a gente sempre joga alguns comportamentos que são, geralmente são reguladores, né? Pintar geralmente é regulador para muita gente, desenhar, ouvir música. E aí eu acabo usando isso, né? E aí teve um período assim que eu falei, tô de bobeira. Tô de bobeira, tô fazendo nada. Preciso de um cobaia. Vem cá. Tô de bobeira também. Comprei uma máquina de tatuagem. Dá um braço, eu tô precisando de um braço. Comecei a fazer, acho que eu cheguei a fazer... Uns traços finos, muito legal. Esse é o símbolo da psicologia, esse? Não? Deus amado, não. Qual? Esse comprido, o que é esse? Esse daqui é de uma série que a gente gosta muito, que é The Last of Us. Então a gente jogou o jogo e a gente gosta muito da série. Depois de Aí nós, ele né? fez esse. Esse aqui foi desenho aleatório e esse também, desenho aleatório. Ele viu lá na internet e falou, eu quero 3 dragões. Ele tinha tempo, eu tinha braço e tá tudo certo. Exato, 3 dragões. Confiando no amigo, né? Olha só, dando o braço aqui. Então eu uso mais pra hobby mesmo. Acho que eu cheguei a fazer umas 15 a 20 tatuagens. E já faz um tempinho que eu não tatuo. Hoje eu só mais desenho mesmo. Olha aí. Mas seria importante voltar, né? Eu tô faltando uns espaços aqui pra você fechar. Fechar o braço. A ideia era fechar os dois. A ideia era, mas ele parou no meio, mas eu aguardo. Deu uma parada, mas a gente volta. E o Iron Man, como é que é a história? Cara, o Iron Man, pra mim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito que tenha eventos futuros agendados, porque daí eu consigo me manter em alguma programação. Então, ir na academia, malhar, independente de musculação ou correr, independente, pra mim é muito importante na vida. Mas daí demorou muito tempo pra eu encontrar uma constância nisso. Então, às vezes eu ia, vou ir por saúde, né? 2 dias, dava. Vou ir porque o meu corpo vai ficar trincado. 2 dias. Então, assim, nunca era um objetivo de fato que faria com que eu permanecesse. Porque cada um vai ter que encontrar, a gente fala, nossa OM, né? Nossa operação motivadora que nos leve a ter uma constância mesmo nas nossas ações. E eu gosto muito de desafio. Daí, eu já tinha muito essa vontade. Eu falei, cara, quer saber? Vou me dar um tempo de tentar fazer esse Ironman. Antes do Ironman tem muitas outras provinhas, tipo, correr 5 km, corre 10, corre 20. Vai ampliando, até né? chegar lá. E para isso acontecer, o condicionamento tem que estar constância. Então, ir na academia tantos dias, fazer um cardiozinho tantos dias. Aí eu falei, então encontrei o meu negócio. Então, agora eu vou ir, por quê? Vou ter essa prova marcada dia tal. Então, aqui nessas de Londrina que tem, eu vou me inscrevendo, vou participando. E esse evento que eu me agendei faz com que eu vá na academia. Mas de você maneira tá correndo, mais tá constante. nadando e tá pedalando também? O nadando nem sei nadar ainda. Tá? Mas tá no foco. Mas assim, tá no foco. primeiro é correr, né? A primeira prova é o o correr. projeto a longo prazo é uma pessoa que está se planejando. né? Exatamente. Vamos correr, depois eu ando com uma bike e daí depois eu vou pra natação. Pra quem não sabe, o Iron Man acho que são 100, 6. Cara, são 100 quilômetros de corrida. É um negócio é de louco. insano, né? Mas você tem... Não, 100 quilômetros é ultramaratona. Você tem né? vários processos aí que você eu vai acho ter que, tipo assim, a fazer corrida é uns 60 quilômetros, aí natação uns 30 e pouco, e mais a bicicleta deve ser outros 50 e É uma pouco. competição de triatlo gigante. É muito já quilômetro. cansei. Muito, Eu gostaria muito de assistir tomando um Um chopp braço. Ó, estamos torcendo por você. Pode ter certeza. ok. Não, nós vamos estar fazendo uma tatuagem. Se ele for, bom, a gente vai Mas vamos cobrir, falar né? aqui. Vou me patrocinar Vamos se eu for, Não, então. vamos O aqui. que é isso, pode, chefe? A gente vai trazer ele antes e depois. Tá bom, pode ser. Tá feito já. Combinado. É Olha, a gente precisa falar isso. de uma coisa muito importante aqui, porque para tudo isso acontecer, a gente até já deu essa descontraída, mas a gente precisa voltar num assunto muito sério, Sim. que são as questões políticas. Precisamos de políticas públicas para que as coisas aconteçam. Isso. Fala de novo como que está a situação hoje da aba, da implantação, o que vocês precisam para que vocês falem assim, agora a gente chegou num patamar que a gente consegue levar isso para mais pessoas. Igual eu falei pra vocês, a aba, as pessoas praticam, como não é uma profissão regulamentada no nosso país, o analista do comportamento, qualquer um pode fazer. Então, qualquer pessoa que pode fazer um curso de 10 horinhas na internet, pode colocar na bio do Instagram, eu sou analista do comportamento, e pode praticar a aba.
Aí depois encontra aquele pai que... Aí, não é quer isso saber aí. de água, Exatamente. porque não teve uma boa Então seria muito importante que a nossa profissão de analista do comportamento fosse regulamentada. E aí não necessariamente só psicólogos poderiam atuar como analista do comportamento. Psicopedagogo, pedagogo, desde que passasse sobre os critérios Um crivo. um crivo Uhum. para ser considerado um analista do comportamento como uma profissão mesmo. Então o que a gente precisa é dessa regulamentação. Exato, e daí é isso, é sempre o apoio de órgãos públicos, prefeituras, os próprios deputados, prefeitos, enfim, todos que conseguem fazer esse sistema de votação ter mais esse alcance devido, estender isso para discussões muito maiores, eu acho que traz essa eficiência, e é o que a gente sempre pauta, né? Ainda mais é domínio, que os pais, que as famílias entendam, então, e encontrem os profissionais que são Isso. certificados. Então, só busquem pessoas que realmente possuem, né? Vai Realmente dar uma garantia trajetória. pra você. Nossa, é isso que vai trazer eficiência, na verdade, para o tratamento, né? Nós, enquanto sociedade, não podemos só esperar também, temos que É. cobrar, entendeu? Eu Uhum. recentemente fiz uma postagem lá, porque em Londrina aconteceu a situação, houve lá a discussão para a liberação dos remédios à base de canabidiol para as crianças e pessoas que necessitam. Tem que falar com quem usa, né? E aí as mentes brilhantes foram lá, tinha sido aprovado e o prefeito vetou e a Câmara manteve o veto sobre a desculpa de que o projeto não era bom, tinha falhas e tal. Isso foi em janeiro, nós estamos em abril Nossa. e até agora não se voltou a Quem discussão. depende do remédio, Então, do assim, medicamento. Meu filho não faz uso, na minha família ninguém faz uso. Mas eu imagino qual é a dor de uma família, de uma criança ou de uma pessoa que tem 30 convulsões por dia e necessita desse medicamento e fica à mercê de uma pessoa que está lá sentada numa cadeira, não tem conhecimento do que é o medicamento, Poderia fica lá, ler, né? podia Já ler, ajudava, né? estudar, ou deveria ir lá na casa da pessoa para saber, porque essa pessoa paga o salário deste vereador, deste prefeito e merece ser tratada com respeito. E é isso que a gente Muito bom. espera, é isso que a gente espera de verdade, entendeu? Não quero falar só de política, mas assim, é indignação com isso. Me indigna, sabe? Desculpe, vocês não ouvir isso, mas é um Mas aqui no desabafo. Podchef Fica pode sem falar. cheiro, Não, pode não falar. sou, na minha família ninguém faz uso, mas eu imagino a dor das pessoas. E eu me importo com as pessoas, com o ser humano, e vejo muitas pessoas que se dizem humanas, cristãos, que não se importam com a dor humana, se importam só em ganhar eleição, em fazer política Eu acho que e vai além, né? discursos Bem vazios. além. Bom, deixa. Aurélio, nós Pra temos- encerrar. nós temos um probleminha aqui sério, nosso tempo. Ah, Exatamente. não. Exatamente. Mas eles vão ter que voltar. Eu acho bom. Gente, foi maravilhoso o papo, muito instrutivo. Acho que as pessoas de casa vão conseguir se informar com você. Que falar fiquem com a no linguagem ponto de fácil. interrogação para perguntar para vocês. E Perfeito. quem não conseguiu, tiver mais, já sabe onde é, na Domínio. Pode ser lá pelo Instagram, né? Eles vão responder para vocês. Para encerrar, então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para os profissionais, né? Vocês falaram muito sobre essa questão da regulamentação, né? Para as pessoas que trabalham com os neurodivergentes, para as famílias, né? O que vocês gostariam de deixar como um alento aqui? Olha, né? E também é o momento para vocês mandarem abraços, beijos. Fazer agora. cobrança também. Cobranças. Um beijo pra mãe. Eu acho que eu sempre vou focar na tecla da ciência. Sempre vou focar na tecla da ciência. Se vocês estão procurando um serviço, querem algum serviço, vejam se ele está baseado na ciência. Porque é o que a gente tem para ter certeza, para ter, não certeza, né, mas o mais certeza possível, o mais próximo de certeza de que aquilo funciona. E pesquisar do profissional também, né? Se é um profissional ético, se é um profissional que está baseado na ciência, na ética, para que você tenha um trabalho um pouco mais estruturado e melhor, bem feito. Abraços? Queria mandar um abraço para Ludmilla. Ah, claro! Ludmilla que Uma chamou salva a de palmas pra gente. Ludmilla, gente. Não a da Anitta, né? Muito Não, fofo. Nossa a amiga. Ludmilla. A Ludmilla é muito fofa, Ela muito é- querida. Ó, Coraçãozinho. Eu queria só falar, assim, que
pelo que a gente executa e também pelas famílias que acompanham a gente e estão ouvindo a gente, é sinalizar sempre que a gente acredita muito na mudança do comportamento, de maneira geral. Então, nada vai ser tão custoso de qualquer tipo de alteração, dado tudo que o Rafa falou referente à ciência. Então, meu filho nunca vai isso, nunca vai aquilo. A gente vai muito cuidadoso com essa fala, né? Principalmente de pessoas que já passaram algum tipo de trauma referente a outros profissionais, a algum outro tipo de intervenção, nem só referente à aba, né? Mas é isso, a gente acredita muito no nosso trabalho, muito na ciência que a gente executa, a gente acredita que essa alteração nesse comportamento é possível e é o que a gente mais gosta de fazer, né? A gente ama muito fazer. Então é isso. E um beijo aí pra Lud também. E pro Matheus, né? O Nosso Matheus. Nosso Gente, sócio. Mateus. Um grande beijo. Mateus, pro pessoal que faz Iron Man também. Vocês estão rindo, mas eu vou voltar. Ele vai estar Vocês aqui pra preparem, provar pra vocês gente que ele preparem. conseguiu. E a gente tá torcendo por você. Ok. Gente, quem faz com amor faz bem feito, né? Tá aqui. Aurélio. A gente vê o brilho nos olhos desses meninos falando da profissão, amor pela profissão, amor pelos pacientes, né? Isso dignifica a profissão de vocês, tá? Isso é muito importante, né? A gente fazer não só pelo dinheiro, né? O dinheiro é importante, todo mundo precisa comer, né? Mas assim, a gente fazer o que gosta e fazer aquilo bem feito e procurar estar sempre melhorando. Isso só engrandece o nosso programa, né? E eu, mais uma vez, quebrando os protocolos. Sim. Eu gosto de fazer isso. Já lanço para vocês esse convite. Assim como a gente tem a nossa bandeira aqui, do Não Me Esqueças, de Alzheimer. Nós temos também a bandeira sobre o autismo e a gente, atrás da bandeira, sempre a gente tem um projeto. E se vocês toparem, a gente abraça com vocês o projeto da Domínio com certeza. e vai estar com a gente aqui Com nas certeza. nossas telas. Vixe, tá Tudo mais bem? que feito. E nas nossas redes sociais também. Perfeito. Sabe por quê, né? Porque Primeiro de aqui- tudo, é. a gente vai reverenciar vocês. Muito obrigado. Muita paz e gratidão sempre, Sempre. porque isso vem do coração e é para vocês pelo trabalho, pelo esforço de manter a ciência Sim. sempre, tá? Porque aqui Pode, chefe!